Hello everybody, this is Pascal again from Neutrality Studies and I just want to Olá a todos, aqui é o Pascal novamente do Neutrality Studies, e eu só quero dar uma atualização rápida sobre o que aconteceu nas eleições alemãs, porque os resultados preliminares já saíram. Por um lado, eles parecem bastante dramáticos. Por outro lado, podem ser um pouco de sorte para os partidos do establishment. Uma das coisas que era esperada, e que é um grande golpe para o establishment, é que o AfD, a alternativa para a Alemanha, obteve mais de 20% dos votos. Isso era esperado, mas é enorme. E é uma melhoria significativa em relação ao desempenho deles nas últimas eleições, mais de 10% a mais do que conseguiram. Então eles dobraram sua base de eleitores, ou o resultado. Their voter base or the result. On the other hand, the SPD of Por outro lado, o SPD do chanceler Scholz, o atual chanceler, foi realmente abatido. Eles passaram de ser o maior partido anteriormente, com cerca de 25%, para 16,41% no que diz respeito ao estado atual das coisas. Devo dizer também que ainda podem haver pequenas mudanças nesses resultados. Estou relatando para você aqui às 15 horas do dia seguinte no Japão. Ainda é muito cedo, na manhã do dia após as eleições na Alemanha, e parte da contagem ainda está sendo feita. Mas até agora, a trajetória está quase clara. The trajectory is almost clear, although one of the ones that I'm waiting for the most Embora um dos que estou mais ansioso para obter o resultado final seja a votação do BSW, com 4,97%. Vou explicar em um segundo, porque esses 0,03% podem ser muito importantes, quer se concretizem ou não. Mas se o resultado permanecer como está no momento, a CDU-CSU, o Partido Negro aqui, que é o partido da ex-chanceler Angela Merkel, e seu candidato principal para a próxima chancelaria seria o Sr. Merz. Vou mostrar isso para você em um momento também. Quero dizer, eles saíram como vencedores com um resultado forte, na verdade, 28,5%. Embora eu deva dizer, historicamente falando, a CDU-CSU costumava estar perto de 50% ou mais. They used to be close to 50% or more. So the 28.5% is actually for historic. Então os 28,5%, na verdade, historicamente falando, não são um resultado muito bom para esse partido. Mas considerando que eles estavam na oposição e que eram ainda menores que o SPD antes, isso é bem, também era esperado. Mas no geral é um bom resultado para eles. E certamente está fortalecendo a posição do Sr. Merz, que agora tem a reivindicação mais forte para o próximo cargo de chanceler, como era esperado. Algo importante aqui não é apenas que o AfD, que tem sido demonizado como um partido nacionalista de direita, quase neonazista, quero dizer, algumas pessoas na Alemanha continuam equiparando o AfD aos nazistas. Acho que isso é um grande erro. O AfD é um tipo de partido completamente diferente. The AfD is a completely different breed of party. It is certainly nationalist, it's certainly conservative right-wing. Certamente é nacionalista, certamente é de direita conservadora, mas para mim é um erro absolutamente horrendo equipará-los a algo que se assemelhe ao homem do bigode marrom. Embora o AfD seja, claro, um partido anti-imigração, e há muitos expoentes do AfD, pessoas que ativamente fazem política de anti-imigração e política anti-muçulmana. Isso também é verdade. Mas o AfD representa um amplo espectro de pessoas. E mais importante, agora sabemos que representa um quinto do eleitorado, o que torna a conversa sobre banir este partido ainda mais insana. Which makes the talk about banning this party just even more crazy, and that's also one of the things that actually E isso também é uma das coisas que os americanos recentemente disseram aos alemães, que a nova administração Trump não gostaria de ver a Alemanha realmente banir um de seus maiores partidos de oposição. Então, para o AfD, isso é uma grande, grande vitória, e eles estão comemorando. Eles comemoraram na noite passada, vimos isso nas notícias. Mas agora o que isso significa? Além disso, os verdes perderam bastante. Vamos ver quanto foi isso em um momento. O partido de esquerda é a surpresa. A esquerda realmente ganhou muitos votos. E isso é uma surpresa, especialmente porque o partido BSW aqui, que por algum motivo está listado após 4B33, mas suponho que seja apenas um erro no gráfico, ou por qualquer razão. Mas o partido BSW costumava fazer parte da esquerda, Die Linke. Então eles se separaram deles. E apesar da separação,
a esquerda conseguiu ainda assim obter um voto bastante forte, porque na última eleição, eles mal chegaram a 5%. Eles mal conseguiram. Tiveram sorte de chegar a 5% por causa de alguns mandatos diretos. Mas desta vez eles voltaram, e ainda mais fortes, mesmo sem as pessoas do BSW. E agora, o FDP aqui, o número, os amarelos, quero dizer, eles até faziam parte do governo de coalizão anterior. They were even part of the previous coalition government. And that they got only 4.3% is a E que eles conseguiram apenas 4,3% é um grande tapa na cara para este partido, que foi extremamente mal. Agora deixe-me dizer porque isso é bastante dramático aqui. A propósito, mais uma coisa. And aqui, desculpe por isso estar em alemão, significa apenas outros. Então, há alguns outros candidatos e mandatos diretos e assim por diante que conseguiram 4,5%. Mas o importante aqui é que esses dois partidos, BSW e FDP, se o resultado permanecer como está, não serão representados no Bundestag, o parlamento alemão, porque as regras do parlamento alemão são que, para ser representado, se você é um partido, precisa obter pelo menos 5%. If you're a party, you need to get at least 5%. And this, for both of these parties, would be... E isso para ambos os partidos seria dramático, no sentido de que eles não conseguiriam. Para o FDP, ainda mais, porque eles não foram apenas parte do último Bundestag, mas também do último governo. Deixe-me mostrar isso aqui. E você sabe, como cientista político e professor associado numa universidade, usar a Wikipedia é algo que eu nunca permitiria que meus alunos fizessem. Mas quando se trata de resultados eleitorais, a Wikipedia é mais rápidas para se gestur fim. Out there to aggregate everything and to make graphics. So the election results aren't out even for 24 Então, hours yet. os resultados da eleição ainda não foram divulgados há 24 horas. E a Wikipedia já nos fornece gráficos agregados. Neste espaço muito pequeno aqui, eu argumentaria que a Wikipedia é uma ferramenta útil para obter resultados agregados do que se sabe até agora. No entanto, esses resultados ainda podem mudar ligeiramente. Pode haver mudanças nisso, mas até agora, deixe-me mostrar-lhe isto. Quem ganhou quanto? Você vê quanto o FDP perdeu em comparação com a última eleição em 2021? Então, há 4 anos, certo? O FDP perdeu 7,1%. E o FDP fazia... Deixe-me mostrar-lhe outro desses gráficos úteis da Wikipedia, onde você pode ver os diferentes governos. From Wikipedia, where you can see the different governments. So for everybody out there who's not... Então, para todos que não estão familiarizados com isso, especialmente se você é dos Estados Unidos, a forma como o sistema funciona, na maioria dos países europeus, especialmente na Alemanha, é que o governo em si, o primeiro-ministro, as pessoas que vemos na TV com mais frequência, o chanceler e os diferentes ministros da economia e finanças, e assim por diante, não são eleitos diretamente pelo povo. Em vez disso, as pessoas elegem o parlamento. E então quem consegue dominar o parlamento, porque tem a maioria, quem controla o parlamento, pode enviar seus representantes para o cargo executivo. To send their people into the executive office, right? This is why the representative or the leader of... É por isso que o representante ou o líder do maior partido geralmente se torna o chanceler da Alemanha. Anteriormente, esse papel era de Angela Merkel e depois de Olaf Scholz. E desta vez parece que será o Sr. Merz, porque o Sr. Merz agora lidera o maior partido. O maior partido no contexto alemão é chamado de União, porque é uma união de 2 partidos. Esses partidos são chamados de CDU e CSU. Esta é a União Democrata Cristã para toda a Alemanha. E para o estado da Baviera é chamada de União Social Cristã. Mas essencialmente é o mesmo partido. Agora, o que você está vendo aqui é a representação de como você pode ver os últimos governos da Alemanha, certo? Se este é o governo número 25, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e o restabelecimento da República Federal, então Merkel liderou 4 gabinetes diferentes, porque houve eleições 4 vezes, houve um novo Bundestag, e ela mudou a coalizão com quem trabalhava para obter mais de 50%, certo? Seu primeiro governo foi uma coalizão de seu próprio partido, o Partido da União, junto com o SPD.
Após 4 anos, ela criou outra, seu partido mais o FDP. Depois, novamente seu partido e o SPD, os vermelhos, e novamente seu partido e os vermelhos. Após uma mudança, após uma eleição, era basicamente a mesma coalizão que geralmente tem controle sobre mais de 50% do Bundestag, certo? Porque neste pequeno esquema aqui, você pode ver isso muito bem. Se você pensar no Bundestag ou no parlamento como essa distribuição de assentos, o que você vê é que agora, neste novo parlamento que vamos ter, 152 dos assentos serão ocupados pelo AfD, 208 pela União do Sr. Merz, 85 pelos Verdes, 120 pelo SPD, os social-democratas e 64 pela esquerda. Então esse é o espectro partidário representado no Bundestag. E quem conseguir comandar 50% ou mais disso, basicamente fará a política. Porque o ponto principal no sistema europeu é que onde você tem um sistema de pluralidade, esses diferentes partidos trabalham juntos, e ou alguém ganha mais de 50%, ou 2 ou 3 partidos que juntos têm mais de 50%, começam a trabalhar juntos. Eles então concordam sobre quem querem ter no poder executivo, no governo, quem querem ter como chanceler, quem querem ter como ministro das Finanças, ministro da Economia e assim por diante. Nos Estados Unidos, o poder executivo, o presidente e o vice-presidente são eleitos diretamente pelo povo. O presidente, então, decide quem ele quer em seu gabinete e cria um poder executivo forte, especialmente no sistema europeu e na Alemanha. É o parlamento que então envia pessoas para lá, certo? A fim de fazer coisas que nos Estados Unidos o presidente e seu gabinete fazem. Agora, a questão no contexto alemão é sempre quem acabará trabalhando com quem. Como você pode ver aqui, nenhum desses partidos tem maioria absoluta. A questão é quais partidos começarão a trabalhar juntos. E agora eles estão entrando na chamada fase de coalizão, onde fazem acordos entre si e conversam entre si para descobrir quem está disposto a trabalhar com quem. Essas negociações de coalizão na Alemanha podem levar bastante tempo. Podem durar 2, 3 ou 4 meses até que se chegue a um acordo. E geralmente, isso é então um acordo escrito. A maior parte do acordo é mantida em algum lugar. Nem tudo pode ser publicado. Parte dele pode ser publicada. Mas o ponto é que eles têm que chegar a um acordo sobre o que querem fazer, como querem se configurar e a que custos. Por exemplo, o partido que consegue indicar seu líder para ser o chanceler geralmente tem que aceitar que o segundo maior partido fique com o Ministério das Finanças. O Ministro das Finanças é basicamente o segundo portfólio mais forte ou mais importante no contexto alemão, porque esses diferentes ministérios são muito mais independentes em comparação com como o gabinete nos Estados Unidos funciona, certo? Onde todos os secretários de gabinete estão sob o controle direto do presidente, e o presidente pode contratá-los e demiti-los à vontade. Quero dizer, tudo bem, o Congresso também precisa aceitá-los, mas os secretários de gabinete individuais são bastante demissíveis. No contexto alemão, essa é uma história diferente. Não apenas porque a configuração institucional e constitucional é tal que basicamente diz: ok, as diferentes responsabilidades que os chefes nos ministérios estão trabalhando nesses diferentes portfólios, eles obtêm muito poder. Também é por razões políticas. Imagine certo, se digamos os negros, os verdes e os vermelhos começarem a trabalhar juntos e fizerem isso sob o acordo de que o negro fica com o chanceler e o vermelho com o ministro das Finanças. Se o negro, o chanceler, demitir o ministro das Finanças ou o ministro das Finanças se retirar em protesto por algo que o negro faz, então as chances de que o vermelho, em geral, simplesmente desfaça a coalizão e diga tipo, não vamos mais votar com vocês no parlamento. Essas chances são bastante altas. Essas são oportunidades políticas.
E então, você poderia ter no parlamento um momento em que a maioria deles vota contra o chanceler, um chamado voto de desconfiança, e basicamente se livra do chanceler, certo? E então força uma nova eleição e uma reconfiguração do Bundestag. Portanto, há várias razões pelas quais, no contexto alemão, os líderes desses partidos e os líderes que acabam indo para o governo são mais independentes do que, digamos, no contexto dos Stasi, onde o presidente tem controle relativamente forte sobre seu executivo, seus subexecutivos, certo? Então, a parte dramática desses dois partidos aqui, o FDP e o SPD, não é apenas dramática para os partidos individuais. É dramático porque se nenhum deles realmente conseguir ser representado, você terá quase 9%, mais de 9%, quase 10% do eleitorado que não estará realmente representado no novo Bundestag. E especialmente para o BSW, isso seria um golpe muito amargo, porque na última eleição, eles nem estavam lá. Em 2021, eles ainda não existiam. Então, Sarah Wagenknecht, a líder deste partido, só dividiu o partido no final de 2023, ou início de 2024, na verdade há um ano, do partido de esquerda. E eles quase conseguiram entrar no Bundestag. Isso seria bastante significativo, porque 5% do total geral de 630 assentos, embora esses 630 possam variar ligeiramente dependendo do ano, seriam cerca de 30 assentos, certo? Would be around 30 seats, right? There would be around 30 seats that they would hold if they actually... Haveria cerca de 30 assentos que eles manteriam se realmente conseguissem entrar em primeiro lugar. Então é 30 ou nada, de certa forma. Ou 31 assentos ou nada. Mas agora parece que é nada. E esses 30 assentos também poderiam fazer diferença na aritmética. Mas parece que se permanecer em 4,97, então esse partido cairá. Será removido completamente. Eles não farão parte do próximo parlamento e não poderão votar no Bundestag de forma alguma. Por outro lado, o que isso nos deixa? Deixa os partidos maiores ou os partidos restantes com um pouco mais de assentos ou proporcionalmente mais poder, porque não precisam compartilhar poder com outros 30, 20 ou até 60 assentos de partidos menores. E, na verdade, isso cria uma aritmética na qual pode ser possível para uma coalizão de dois partidos governar a Alemanha, certo? Então, temos aqui o que precisamos. Desculpe, preciso revisar isso novamente porque é um pouco enganoso. Se você olhar para isso, pode pensar que se a CDU-CSU, se os pretos cooperarem com os vermelhos, então 28 mais 16, que é 44, então seria 45 e alguma coisa, que isso não seria suficiente para governar, certo? Você pensaria apenas pelos números, mas este é o número de votos que esses partidos obtiveram. Agora, o importante aqui é que para governar, o que importa é a proporção que você obtém no Bundestag. E se as coisas permanecerem como estão no momento, você vê que os 28,6% que a União obteve se traduzirão em 208 assentos. The 28.6% that the Union got will translate to 208 seats. E os 16,4% que o SPD obteve se traduzirão em 120 assentos, que juntos serão 328, certo? Se minha matemática estiver correta, 328 de 630. E para governar, para superar todos os outros, o que você precisa é de mais de 50%. E 50% de 630 é 315. 328, right? If my math is correct. 328 out of 630. And in order to govern this thing, in order to outvote everybody else, what you need is more than 50%, and 50% of 630 is 315. So in fact, 228 seats would be enough. Então, na verdade, 328 assentos seriam suficientes para formar um governo de maioria. E basicamente o SPD e a CDU poderiam trabalhar juntos para continuar governando. Isso seria uma espécie de governo clássico. Já tivemos essa constelação antes sob Angela Merkel I, Merkel II e Merkel III, certo? Preto e vermelho em conjunto governando o país. Em teoria, também seria possível adicionar os verdes. Mas por que você adicionaria os verdes se não precisa? Especialmente se os verdes perderam tanto?
Greens if you don't have to, especially if the Greens lost so much. But CDU, CSU, SPD, black and red is now another. Mas CDU, CSU, SPD, preto e vermelho, agora é uma nova opção para a Alemanha. Uma relativamente clássica. O problema aqui, é claro, é que isso incluiria o SPD. E o SPD é o partido que agora perdeu tanto, certo? Tá bastante claro a partir disso, quero dizer, menos 9,3%, perdendo tantos assentos, que o SPD no momento não é um partido popular. Eles estão lutando muito com sua popularidade. Então, a questão é se a CDU realmente quer se aproximar deles. Eles querem tentar trabalhar com o SPD e com Olaf Scholz. Embora Olaf Scholz tenha anunciado ontem à noite que não faria parte das negociações de coalizão, ele não lideraria essas negociações. Então ele provavelmente está fora de vez do próximo governo da Alemanha. Mas, em teoria, uma coisa que poderíamos considerar seriam os 208 assentos, mais os 85 assentos dos verdes. Isso daria 293 assentos, certo? Mais os 64 da esquerda. Em teoria, isso também seria suficiente para criar um governo de maioria. Você pode pensar que a esquerda é relativamente pequena, com seus 64 assentos, mas veja historicamente como às vezes você tem partidos pequenos como o FDP. Vamos ver se conseguimos ver como isso funcionou. Temos aqui. Não temos. Na verdade, não vemos a distribuição, mas o FDP sempre foi bastante pequeno. Sempre esteve em torno da marca de 10%, ou 12%, 13%. 10% or 12, 13% mark. It was a junior partner working with the. Foi um parceiro júnior, trabalhando com a CDU com Merkel, e também no governo anterior do Sr. Scholz, certo? O governo de Scholz está dividido aqui porque o FDP realmente retirou seu apoio à coalizão. E desde novembro de 2024, então nos últimos 3 meses, a coalizão governante era na verdade apenas entre os verdes e o SPD, certo? Porque o FDP se retirou. Então esta é uma configuração diferente. Mas é na verdade apenas a configuração remanescente da coalizão anterior de 2021, que era SPD, Verdes e FDP. O FDP era o parceiro júnior. Era mais júnior até do que os Verdes, mas era estruturalmente importante o suficiente para ser incluído no grupo. Então, isso pode acontecer. Pode acontecer que um partido menor, mesmo que não tenha nem 10% de apoio, se torne um parceiro de coalizão apenas porque essa é uma das configurações possíveis para obter mais de 50 dos assentos no Bundestag. E assim, juntos, vocês podem aprovar um orçamento, enviar seus representantes de todos eles para o governo e expressar sua confiança neles. Certo? Portanto, não seria a primeira vez que um partido tão pequeno poderia entrar no governo. Mas é claro, isso envolveria negociações difíceis. Naturalmente, quanto mais partidos você adiciona a uma coalizão, mais difícil fica. Também devo dizer que uma outra possibilidade é ter um governo minoritário. Você não precisa necessariamente de mais de 50% no Bundestag. Não há uma regra sobre isso. Você poderia ter menos de 50. Poderia ter apenas 45 ou algo assim, desde que convença partidos suficientes a não votarem contra você. Mesmo que eles não façam parte do seu governo, você pode tentar formar um governo. Agora, historicamente, em toda a Europa, na verdade, esses governos minoritários são muito instáveis, especialmente na Espanha. Eles acontecem com frequência, mas também frequentemente colapsam novamente após muito menos que os 4 anos que deveriam governar. Então, eu não apostaria nisso. Eu agora apostaria que os pretos e os vermelhos realmente entrem em negociações de coalizão. E se esses falharem, então seriam os negros e os verdes, e na verdade a esquerda. A única coisa que todos esses partidos deixam claro é que não desejam trabalhar com o AfD. Então, mesmo que o AfD tenha 152 assentos, e embora em teoria você pudesse pensar em AfD mais negro ou AfD mais branco, não, AfD mais SPD não seria suficiente. Mas AfD mais negro seriam, em teoria, constelações possíveis. Mas a CDU e os outros partidos já disseram que vão erguer um firewall contra eles, simplesmente não falando com eles. Eles simplesmente não estão negociando com eles. Agora,
Você pode achar que isso é injusto. Você pode achar que isso é uma exclusão da vontade do povo, mas não. É assim que o sistema funciona. Se qualquer partido for tão mal visto que não consegue formar coalizões ou amizades no parlamento, então, bem, é isso. Assim, o AfD estará, com quase 99% de certeza, na oposição. E será o maior partido de oposição. Será barulhento e ruidoso. Claro, aumentará sua própria plataforma e visibilidade. Mas é quase impossível para eles realmente se tornarem parte da coalizão governante, simplesmente porque os outros foram tão claros que não trabalharão com eles. Sim, é isso. Talvez devêssemos olhar um pouco para as configurações anteriores, certo? Também tivemos um longo período de preto e amarelo e FDP trabalhando juntos, o que é novamente o motivo pelo qual essa derrota do FDP, agora nem mesmo entrando mais no Bundestag, é tão grande. Este partido realmente foi atingido. Quero dizer, eles foram atingidos pior do que um partido completamente novo que surgiu do nada. E bem, se é que é alguma coisa, quero dizer, o líder do partido, Sarawak, como você já disse, mesmo que não entremos no Bundestag, continuaremos como um partido para tentar fazer melhor na próxima vez. E a próxima vez pode chegar mais cedo do que pensamos, porque se esses partidos aqui não conseguirem realmente chegar a um acordo de coalizão, porque o pedaço de papel que eles vão elaborar, o plano que eles vão elaborar, então é possível que tenhamos novas eleições novamente no futuro próximo. Embora eu deva dizer, por experiências anteriores, geralmente, mesmo quando as negociações são difíceis, os alemães conseguem de alguma forma formar uma coalizão que se mantém por pelo menos alguns anos. E não se mover imediatamente para a reeleição. Então agora temos, na minha opinião, duas configurações possíveis: preto e vermelho, ou preto mais verde e à esquerda. As chances de uma dessas emergir, especialmente preto e vermelho, eu acho que são relativamente altas. Em qualquer caso, o que veremos é o chanceler Merz dos pretos, então governando o Supremo. A questão seria, o que o SPD ou os outros dois obteriam em troca? Mas sim, é onde estamos agora. A única coisa a ver é se magicamente 0,03% dos votos apareceriam para o BSW ou não. E assim teríamos mais um pequeno partido no Bundestag. Vamos ver o que acontece. Esta é a atualização do meu lado. Muito obrigado por ouvir. Thank you very much for listening.